E aí, gente, tudo bem? Meu nome é William Barros e aqui é o primeiro vídeo do canal Lesionando, né? Um projeto que eu tinha há muito tempo e quis realizar. Depois eu trago um vídeo explicando o porquê e tal, etc. Agora não é o momento. Eu vou pular já para o título do vídeo, que é o mais importante, que eu quis trazer 4 livros para se ler antes do Enem. Esses livros eu parti de algumas premissas para indicá-los para quem vai fazer o Enem. As premissas que esses livros têm são a interpretação. São livros muito bons para quem quer trabalhar a interpretação. São livros que não têm uma leitura tão tranquila, por assim dizer, e são muito bons. Nojenta. Você que vai fazer o Enem, você precisa saber ler. Você precisa ler muita coisa em pouco tempo, né? Que é a grande questão da prova do Enem, né? São muitas questões. E não só partindo da perspectiva da interpretação, mas eu também vou partir da perspectiva de aprendizado que esse livro traz para que você passe a observar as coisas de uma outra forma. E tem um livro em específico que ele parte também de uma ideia um pouco de motivação. Existe um certo preconceito acerca desse livro, mas eu vou explicar quando eu for tratar dele. Vamos lá, o primeiro livro dessa lista é um livro assim muito interessante, é um livro que fala um pouco sobre... Esse é um livro muito interessante, ele fala sobre a história, ou melhor, a história não, o desfecho da história do pai da filosofia, né? A Apologia de Sócrates. E basicamente Sócrates era um cara que o que ele tinha de inteligente ele tinha de arrogante, e ele basicamente questionava as pessoas, mas não era um questionamento, em minha concepção, genuíno, no sentido de ser um questionamento para aprender. Ele questionava para subverter, no sentido de questionar para que aquela pessoa diante dele, diante de todas as pessoas ao redor, ficasse despida do que ela se mostra e realmente as pessoas passassem a vê-la como ela realmente é. No sentido de, por exemplo, um artista se dizer grande entendedor de arte, um músico se dizer grande entendedor de música, e por aí vai, e ele questionar sobre o que é arte, o que é música, ou chegar para um político, o que é política, e fazer uma série de questionamentos e fazer com que essa pessoa ela se perca, ela não consiga responder a todos esses questionamentos, sabe? O que é arte, em que se baseia a arte, quais são os filtros que você usa para dizer se uma arte é boa ou ruim. Então ele perguntava esse tipo de coisa a um artista e essa pessoa muitas vezes não conseguia responder a esses questionamentos ou aos questionamentos que se desdobravam desses, né? Sócrates incomodou muita gente e ele teve muitos seguidores. Essa fama que ele teve acabou por incomodar algumas pessoas que eventualmente eram submetidas ao ridículo através desses questionamentos. E ele foi condenado, né? Ele foi acusado em um tribunal e foi condenado por subverter os jovens, né? E aí ele tá... a história dele até tem gente que diz que se confunde com a de Jesus por ele ser condenado por fazer uma coisa boa. E aí ele foi condenado por subverter os jovens, perverter a juventude, melhor dizendo. E aí ele foi condenado à morte, teve que tomar cicuta, né? Eu espero que não seja um spoiler pra você, mas ele morreu. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Esse livro, ele traz exatamente a apologia de Sócrates, a defesa dele. Foi o discurso que ele fez para se defender dessas acusações. E esse discurso ele é muito interessante, no sentido de ele trazer muitos argumentos. Ele traz a argumentação de Sócrates. É tipo assim, é um livro com a argumentação principal de Sócrates, que foi a argumentação que ele fez para defender a vida dele. Então você que vai pegar uma redação no Enem vai ter que ter uma argumentação também, obviamente. E esse livro tem uma linguagem um pouco mais complexa, né? É a tradução das palavras de Sócrates, que foi feita por Platão, né? A tradução não, a transcrição. A tradução foi feita por algum brasileiro que eu não sei o nome. É mesmo? E é isso, basicamente. Tem as ideias de Sócrates, a forma como ele se defendeu, de forma muito genial, porque ele foi condenado, mas assim, ele foi condenado por um número irrisório de votos, né? E ele explica o porquê da condenação dele. Ele fala que se ele tivesse um intervalo entre o discurso dele e a condenação, ele até que poderia ser perdoado.
mas existe um problema em você, através da razão, conseguir combater um ódio que é perpetuado por muito tempo, né? Porque aí existe um fator emocional, né? Então, eu não sei se você percebe isso hoje, mas a gente vive, por exemplo, uma realidade política de muita tensão. Então, ainda que racionalmente você combata algumas coisas, existe uma emoção na política, sabe? Então, se eu chegar e disser, seu político de estimação fez tal coisa, às vezes a pessoa não admite. Ai, não, mas eu amo ele, é meu pai, é meu Deus e tal, não sei o quê. Eu estou sentindo uma treta! Então, eu acho que essa história mostra um pouco disso, né? Sobre como, mesmo que Sócrates tendo uma argumentação absurda, ele não conseguiu combater a emoção. E é muito interessante para você que vai fazer o Enem, vai fazer uma redação, você precisa de conhecimento, você precisa de leitura. É uma leitura muito interessante, é uma leitura sobre ideias, é uma nova linguagem para você pegar e ler e se adaptar a ela. Enfim, vai ser um aprendizado muito grande para você que vai fazer o Enem. O segundo livro dessa lista é um livro também que eu acho muito interessante para quem vai fazer o Enem. Esse livro é interessante principalmente pelo fator linguagem. Esse é um livro que tem uma linguagem um pouco mais complexa, né? E eu vou dizer para você tomar um pouco de cuidado, dê uma pesquisada na tradução que você vai pegar para ler, porque realmente tem traduções que tornam a linguagem ainda mais complexa, né? Mas esse livro ele tem uma linguagem complexa e ele molda a política moderna, né? Em que sentido? Existia uma política, no sentido filosófico da coisa antiga, em que se pensava na política enquanto dever ser. Acho que você já deve ter visto isso nas suas aulas aí de filosofia e história. Então existia uma política que dizia, o político é o representante, ele deve fazer tal coisa. E aí veio ele, Maquiavel, com seu livro O Príncipe, dizendo o que a política é, que é nada mais do que um jogo de conquista de poder e manutenção do poder. Então ele traz a política. Você já ouviu falar desse livro com certeza, né? Não. É só você entrar aí no Instagram, olhar a bio das pessoas, olha a bio de quem estuda direito. Vai ter lá, os fins justificam os meios, é melhor ser temido do que ser amado. Inclusive coisas que Maquiavel nunca disse, mas que as pessoas dizem para fingir que leram, uma coisa que nunca leram, mas que as outras pessoas acham que tá lá e elas vão... Então, você já deve ter tido algum contato com esse livro, mas eu aconselho que você leia. Ele fala sobre política, ele tem uma linguagem interessante para você que quer dar um passo a mais na sua capacidade interpretativa, né? Eu estou trazendo esses dois livros partindo dessa premissa, né? Por exemplo, acredito que você já conheça, mas se não, vai no YouTube. Tem um filósofo moderno chamado Clóvis de Barros que ele fala sobre isso, né? Sobre você ter brio, sobre você ler uma coisa difícil e não compreender, e ler até compreender, sabe? Nem toda leitura tem que ser, li, entendi aqui, veio pro meu coração, sabe? Leia, releia, treleia até compreender aquilo. Então essas duas leituras, elas têm essa ênfase. Agora eu vou partir de outra perspectiva. Eu vou trazer um livro chamado O Guia Completo do Mochileiro das Galáxias. Ele é um livro com uma linguagem muito mais acessível que esses dois primeiros, só que ele é um livro também igualmente interessante, porque eu acredito que esse livro é um estímulo para a criatividade. Ele é um livro que fala sobre coisas diferentes, sobre planetas diferentes. Se você assistir Big Bang Theory, a galera dali, todo mundo é fã de... Os personagens, no caso, são fãs desse livro. Ele fala sobre mundos diferentes, universos diferentes, em que a lógica que rege esses universos são totalmente distintos, né? Ele fala sobre, vai falar sobre um planeta de gravidade invertida, em que o céu é o chão e o chão é o céu, e se você quiser ir ao céu, você tem que pular no chão. Ele traz coisas desse tipo que vai ser um verdadeiro estímulo mental para que você leia e pense, imagine as coisas acontecendo, né? Eu acho que esse é um ano também que é muito importante para você que está se preparando para o Enem. É um ano importante para que você estimule um pouco da sua criatividade. Eu acho que estimular a criatividade nos ajuda principalmente a escrever, né? Você vai ter que escrever uma redação aí, vai se deparar com esse obstáculo, né? Para alcançar o que você quer. E por isso eu estou indicando esse livro. Ele é um baita estímulo à criatividade e ele é um livro muito interessante, muito gostosinho de ler. Se eu puder recomendar, leia perto do Enem, porque ele vai trazer um certo alívio, não é nada complexo. Então assim, faltou 2 meses, 1 mês e meio pro Enem, a depender do seu ritmo de leitura, 1 mês. Não, vou ler esse livro agora, na hora que eu quiser relaxar. Eu acho um livro muito bom para uma leitura mais tranquila, mas ele tem umas ideias um pouco diferentes que fazem com que sua mente pense um pouco fora da caixa. Para você que gosta de Rick and Morty, por exemplo, é um pouco daquilo. E o último livro dessa lista, ele também já é de uma outra perspectiva diferente, que é um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o... Foda-se. Esse livro, ele traz alguns valores diferentes. Se eu puder aconselhá-lo, leia ele primeiro.
Se você não gostar, tá tudo bem, não é todo mundo que se dá com esse tipo de livro. Ele é classificado como autoajuda, ou para as pessoas que escrevem autoajuda, ele é uma espécie de ciência aplicada. Eu acredito que ele tem valores interessantes para acrescentar em sua vida. Ele fala sobre como algumas coisas são inevitáveis, ele vai trazer um conceito interessante que diferencia a culpa de responsabilidade, ele vai trazer algumas coisas bem interessantes. Algumas coisas nem tanto também, você não precisa concordar 100% com o que o autor diz, mas no balanço geral é um livro bom, é um livro interessante, e ele vai trazer alguns valores para você carregar. E eu sei que esse ano de estudar para o Enem eu já passei por isso, é um ano um pouco carregado, é um ano que vai fazer com que você se depare com algumas situações difíceis, alguns obstáculos a superar, entendeu? É só uma palhinha desse livro, por exemplo, ele fala sobre culpa e responsabilidade, sobre como algumas coisas, não sendo nossa culpa, são nossa responsabilidade, a gente tem que agir diante delas, mas é isso, você não precisa concordar 100%, mas o autor vai trazer coisas úteis para que você aplique em sua vida. E eu acho isso um acréscimo muito bom para você que vai estudar para o Enem, vai passar a ter uma rotina um pouco mais difícil, acredito eu, um pouco mais regrada, um pouco mais complicada. E eu acho que esse livro vai crescer em sua vida. E é isso. Esses 4 livros são coisas diferentes. Se eu puder aconselhar, leia todos, né? Ou dê prioridade àquilo que você considera mais enriquecedor à sua vida, ao seu ano pré-ENEM, aos seus 2 anos, que foi o meu caso. Eu passei 2 anos estudando para conseguir entrar no curso que eu gosto no Enem. E é isso. Espero muito que você passe no Enem, que você consiga dar esse orgulho aí a seus pais, ou se seus pais não acreditam em você, que você consiga passar na cara deles, que você conseguiu. Espero que seus pais sejam os que acreditam, de verdade. E se você tiver algum amigo também que fica falando que você não vai passar, passe, poste no Instagram que passou, poste sua nota, diga a ele que passou. Aí, passei, otário. Mas se não quiser também... mas espero que você consiga muita felicidade e principalmente a realização de passar no Enem onde você quer. E com certeza, se você está seguindo algum caminho, se você está pesquisando algum livro para ler, alguma coisa para fazer, caminhos para chegar lá, eu tenho certeza que você vai chegar lá. E é isso. Eu queria também agradecer aqui a produtora 14 Bis, né? São as pessoas que tornam isso possível, esse cenário aqui, tudo isso que você está vendo. Isso aqui só é possível por causa deles. Se não fosse eles, nada disso ia estar acontecendo. Eu ia estar falando sozinho para uma parede e ia estar sendo internado como louco, e graças a eles eu estou falando para uma câmera com iluminação e estou colocando meu vídeo no YouTube. Quem sabe um dia até posso ganhar dinheiro com isso, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus. Algumas coisas... Qual foi, pai? Deixa o like, meu filho. Então é isso, um abraço. Porque meu produtor aqui, para eu deixar o like, ao invés dele dizer assim, ele faz assim. Assim. Aí fica um pouco difícil, mas tudo bem, é tudo uma questão de interpretação, como eu tô dizendo. É isso, deixem o like, se inscrevam, né? Comentem aí também livros para quem já fez o Enem, se tiver vendo esse livro. Não, eu li livro tal e foi bom, para ir ajudando quem tá vendo. E também, se você já está nessa jornada, já leu algum outro livro, que tem uma sugestão, comentem aí, talvez seja tema até de uma parte 2 desse vídeo que eu quero trazer, com certeza. Algumas coisas eu falei por brincadeira, obviamente, viu? Não se chateiem, estudantes de direito, não se chateiem, vocês são legais sim, viu? Mentira! Um abraço e fiquem com Deus, para quem acredita ou não, com a crença de vocês. Valeu! Bora, meu filho!